Em vídeos, apresentações, aulas e palestras, existem elementos que transformam a forma como a sua comunicação é percebida por quem vê você e principalmente por quem ouve você. Esses elementos não só transformam a sua narrativa em uma narrativa mais magnética, como também seguram a atenção de quem ouve você. E, sobretudo, esses elementos vão definir o quanto essas pessoas vão levar daquilo que você falou, ou seja, vão lembrar do que você disse depois que a reunião, que a apresentação, que a palestra ou a aula terminar. Boas-vindas ao Aulão do Pop 52, eu sou a Cris e hoje, neste vídeo, você vai aprender a tornar a sua comunicação muito mais interessante e entregar esse discurso com mais fluidez, clareza e também impacto. Bora! Esses elementos que têm o poder de transformar uma apresentação, uma aula ou uma palestra recebem o nome de conectores. Eles podem ser um termo, podem ser uma palavra específica e a principal função deles, gente, é criar uma liga. O conector é como se fosse uma ponte que conecta uma ideia à outra de uma forma magnética. Sem o corte no cérebro e no emocional de quem ouve você, sobre aquilo que você está falando. E o grande erro que a maioria das pessoas comete, mas você não cometerá a partir deste aulão aqui, porque você está comigo nesta aula, é desconhecer, inclusive, a existência desses conectores e principalmente o uso deles no dia a dia. Se nós falarmos em termos instintivos, na nossa vida a gente usa conectores. O problema é que no trabalho, nos estudos, nós precisamos de uma comunicação intencional. Eu falo com vocês que aqui no Ponto de Performance, em todos os cursos de comunicação, de oratória, as mentorias, nossos projetos de produtividade e de criatividade, eu não ensino truque para vocês, eu ensino técnica. E quando falamos do uso de conectores, é exatamente sobre a técnica que a gente está falando. Na rotina, a maioria de nós coloca que seja instintivamente. Como a gente aprende a falar desde cedo e tende a repetir aquilo que os adultos ao nosso redor falam ou falaram, é natural que um conector ou outro aconteça na nossa vida. Alguns com mais predominância, outros menos. E claro, isso também é somado ao repertório que você tem, toda a sua bagagem, o quanto você lê ou leu. Isso também fará diferença na quantidade e na forma de uso desses conectores, tá? Quando a gente fala de estudo e quando a gente fala de trabalho, a coisa muda um pouco de figura, porque normalmente nós estamos em situações que são diferentes das situações do nosso dia a dia. Existe aquele frio na barriga na maioria das pessoas, tem uma parcela dessa turma que inclusive sofre de glossofobia, o medo de falar em público. Esse foi um dos motivos que eu coloquei módulos inteiros dentro do OP, o Oratória de Performance, que é o nosso treinamento, dedicados à glossofobia, dedicados ao medo de falar em público, para ajudar vocês a resolver isso de uma vez por todas. Então, a gente já vai para um ambiente diferente, a gente já vai para uma situação que é uma situação importante. Seja uma apresentação de projeto em faculdade, em curso técnico, seja uma palestra ou uma apresentação no seu trabalho, é uma situação diferente. Você precisa transmitir a comunicação com mais intenção. E ali é comum que às vezes a gente tenha aquele, nossa, esqueci o que eu ia falar, ou alguém faça uma pergunta ou levante a mão para fazer uma pergunta que no seu treino você não contemplou. Então todo esse ambiente, a situação que você tem já é fora daquela situação de rotina que você vive. E é por isso que treinar com intenção essas palavras ou esses termos é tão fundamental, porque se nós já estamos numa situação diferente das situações que a gente vive habitualmente, treinar isso contemplando conectores é muito mais interessante, mais sábio do que você chegar e, imagina, esse assunto eu domino, vamos lá. E na hora que você começa a falar, você percebe que você está se embananando, você olha para as pessoas e vê que as pessoas também não estão muito interessadas, aquilo vai trabalhando o seu sistema de alerta com muito mais ansiedade e pode startar gatilhos que fazem o seu trabalho ir por água abaixo. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente conversar. Você já deve ter assistido apresentações que as pessoas, cada vez que trocam de slide, fazem assim. Bom, a gente aqui está vendo uma estatística
Bom, assim, aqui esse slide ficou meio confuso, mas também já falei um pouco sobre isso antes. A pessoa entrega um amadorismo absurdo na hora de apresentar. E o que dá mais pena é que, na maioria das vezes, são pessoas que sabem, elas dominam o assunto, mas elas não treinam conectores para fazer transição entre os slides. E, sobretudo, elas não usam conectores para fazer a transição entre as ideias. Por definição, os conectores são palavras ou termos que ligam uma ideia à outra, que dão mais fluidez para o seu discurso. Se você não tem apresentação, você pode fazer uma explanação. Você pode estar com uma reunião diária, por exemplo, ou no caso de quem apresenta trabalho em faculdade ou curso técnico, sem projetor, certo? Então você tem o seu roteiro, ou às vezes até o script, tem gente que leva o script todo, tem gente que só leva o roteiro e os pontos principais. Essa é a técnica que eu uso com vocês aqui no POP. Então a pessoa vai bater o olho ali no que ela tem que falar e ela repete aquilo. Só que entre uma ideia, entre uma frase e outra, entre parágrafos, pode ser necessário usar um conector. Para quê? Para não quebrar a ideia, para não ficar robotizado, para não parecer que te falta repertório. Lembra que eu conversei com vocês no começo do aulão que a gente está falando de uma ponte que conecta ideias? É exatamente isso. Eu trouxe aqui 2 exemplos para conversarmos. Um sem conectores e outro com conectores. Olha a diferença sonora. Se você quiser um efeito mais forte, fecha os olhos e só me ouve. Falar em público exige clareza. Pessoas precisam entender a mensagem. Muitos profissionais têm boas ideias. A fala parece confusa. O raciocínio perde força. O público se distrai. O resultado da apresentação cai. A comunicação perde impacto. Aqui eu ainda fui legal porque eu trabalhei a modulação da minha voz, tá? Só que você percebe que cada frase parece cortada. É aquela pessoa que não treina a comunicação. É o vídeo que você vê que a pessoa fala assim, ó. A marcação da frase ajuda a pessoa a lembrar. Se ela não faz isso, ela acha que vai esquecer. Ou aquela pessoa que pula cada começo de frase, cada ideia que tem. Ou ela tem hábito de ficar fazendo isso que eu fiz aqui. Ela fica pegando cola no próprio corpo, na comunicação não verbal dela, para ajudá-la a trabalhar a comunicação verbal. Nós já falamos sobre isso. Comunicação verbal não é só aquilo que eu falo, é também o que eu escrevo, ok? Mas neste caso dos conectores, fica mais evidente ainda quando a gente fala de comunicação verbal. Por quê? Porque você está ouvindo as frases. E quando tem apresentação, piora, porque você vê uma coisa, você está olhando para a pessoa e você está ouvindo. Então você tem esse apelo tanto da parte visual, quanto da linguagem corporal, como também do que está escrito nos slides. Agora eu vou repetir esse parágrafo colocando os conectores e a seguir a gente verá a lista dos principais conectores para você sair desse aulão já colocando em prática. Olha só a diferença. Falar em público exige clareza. Quando as pessoas entendem a mensagem, elas se conectam com você. Muitos profissionais têm boas ideias, mas sem conectores, a fala parece confusa e o raciocínio perde força. Por isso o público se distrai e, no fim, o resultado da apresentação cai. Com conectores bem usados, a comunicação recupera fluidez e impacto. Percebe a diferença gritante que existe entre a versão sem conector e a versão com conector? É impressionante o resultado, né? Agora, vamos ver exemplos de conectores que você vai levar para começar a colocar em prática hoje, assim que essa aula acabar. Vamos lá. Para introduzir uma ideia, primeiro, antes de tudo, vamos começar por são conectores muito interessantes. Para você adicionar uma informação, um argumento, você pode usar, além disso, outro ponto importante é, ou outro ponto importante é que, também cabe nesse caso. Para exemplificar, por exemplo, na prática, isso acontece quando, para contrastar. Por outro lado, apesar disso, mesmo assim. E para concluir, em resumo, portanto, para fechar com clareza, são opções de conectores que você tem.
Você percebe que quando você inclui esses termos, essas palavras, o seu texto ganha liga, gente. Os conectores bem utilizados transformam a percepção que as pessoas têm acerca da nossa comunicação. Qual é aqui o pulo do gato? É não cair no erro de querer dar o famoso passo maior que a perna. Uma pessoa que não tem repertório, que não sabe aplicar esses conectores corretamente, quando tenta falar difícil, é o famoso falar difícil, né? Você vai assistir uma apresentação de alguém que não tem repertório. Essa pessoa não entende isso aqui, tá? Ela não teve a aula que vocês estão tendo aqui. E você sai dessa apresentação falando assim, nossa, o João era uma pessoa legal, assim, ele tinha boa vontade para tirar dúvida, mas, gente, parecia que não, sabe, o té com né não estava combinando, parecia que ele estava querendo falar bonito demais, difícil demais. A gente fala desse jeito. Quando a gente quer usar um repertório que está além daquele repertório que a gente usa no dia a dia, também pode cair no erro. Ao invés de não usar nada, exceder na aplicação dos conectores. E isso também é ruim. Por quê? Porque as pessoas percebem que você está gastando muito além daquilo que você tem capacidade para fazer. E às vezes, gente, acontece uma outra situação, eu limpo muito isso em mentoria individual com aluno. As pessoas que trabalham com funções muito técnicas tendem a adotar um vocabulário, e esse vocabulário vira quase os 100% dela todo santo dia. Aí, de repente, ela é chamada para uma palestra, para uma apresentação, para uma aula, e ela prepara o material. Ela teve bagagem de escola para aprender a usar cada um desses conectores aqui. Mas ela não desenvolveu o hábito de usá-los no dia a dia. E anos construindo um vocabulário muito limitado, técnico. Essa pessoa também corre um sério risco de, na hora de uma apresentação, de uma aula, de uma palestra, errar pelo excesso. Porque a memória dela tenta puxar aquilo tudo que ela aprendeu, ela tenta usar para fazer bonito, ela até teve essa bagagem na escola, na faculdade, mas ela deixou de praticar isso por muito tempo. Então, a minha dica para vocês é, se você escreve o que você vai falar, leia em voz alta, apresente isso para você mesmo, grave, se é maravilhoso gravar. Toda aula que eu falo com vocês sobre técnica de apresentação, eu repito isso. No Oratória de Performance, vocês têm módulos de oratória para vídeo, de apresentação. Eu passo com vocês por todas as fases que você deve treinar por aí para que a sua apresentação seja perfeita, para que a sua palestra, a sua videoaula seja perfeita. E aí, você está curtindo esse conteúdo? Eu quero compartilhar uma novidade com você que faz parte da minha comunidade. O seu curso de comunicação e oratória, o Oratória de Performance, está pronto. Um curso completo com tudo que você precisa para turbinar a sua comunicação. São mais de 10 módulos e mais de 300 aulas incríveis com suporte visual, exercícios para você treinar e módulos bônus. Chega de ficar fazendo um monte de curso e gastando uma fortuna com pedaços de conteúdo. Vem para a Oratória de Performance, o link para a sua matrícula com valor promocional está aqui no box de informação deste vídeo. Eu passo com vocês módulo a módulo, oratória para vídeo, poses de poder, como você responde, como você caminha dentro da sala, como você estuda esse espaço, como você prepara a estrutura da sua apresentação, tudo isso está no OP, o link está aqui no descritivo do vídeo, tá bom? Agora, Cris, eu ainda não estou na comunidade do treinamento, como eu faço? Você vai treinar o seu conteúdo. Para quê? Para falar em voz alta. Outra coisa que é muito importante, mais uma casca de banana que aluno no Oratória de Performance não comete. Quando nós escrevemos a nossa apresentação, a nossa aula, a nossa cabeça manda um comando do que a gente acha que é lógico. Ah, não, eu preciso falar isso, isso, isso. Aí você organiza aquelas ideias. Só que nem sempre o efeito do texto fica igual ou tão interessante quando ele vem para cá, ou quando você está na sala ou no auditório fazendo ao vivo. Então, quando você se grava ou quando você apresenta esse material em voz alta para um grupo de pessoas, você tem o retorno se aquilo que você escreveu está fazendo sentido
e impacta positivamente as pessoas que estão te assistindo, ou no caso do seu teste individual, está atendendo aos seus objetivos. A pessoa que não treina a apresentação, é nítido quando a gente assiste. É nítido quando a gente assiste alguém se ela treinou ou não treinou a apresentação. Ela fica completamente perdida na maioria das transições de slide. Ela comete esses erros de repetir alguns vícios. Então, ou vícios de pose. Toda vez que vai mudar de slide, ela faz uma pose. Ou ela mexe no cabelo, ou ela faz assim nos óculos. É a pessoa que está tentando se ajeitar. Ela está tentando se encontrar, porque ela não treinou a apresentação. Eu não estou falando, gente, que vocês só podem ir para uma apresentação ou que vocês estarão 100% preparados se vocês decorarem toda a sequência de slides. Não é isso. Mas o treino te ajuda a saber. Vamos supor que eu tivesse esquecido qual é o próximo parágrafo que eu tenho para falar para vocês. Naturalmente, eu vou olhar o meu roteiro aqui. Agora, o que não fazer? Não repita sempre os mesmos conectores. Eu vou olhar o meu roteiro, mas eu sei o que está escrito aqui. Eu sei que depois dessa frase eu vou dizer para você não repetir sempre os mesmos conectores, porque isso empobrece a sua fala. Eu não precisei olhar para cá. Eu sei, eu fiz. Se você treina a sua apresentação e acontece alguma coisa na hora, falta a luz, o laptop desconecta da apresentação ou dá problema no arquivo, a pessoa esqueceu de te falar, mas você chega lá na sala para fazer a apresentação, a pessoa fala para você, olha, você vai ter que levar, viu? Você trouxe alguma coisa aí escrita porque não está rodando a apresentação, o projetor queimou. 1000 coisas podem acontecer. Conversamos sobre isso também no treinamento. Como você se vira nesses casos? Se você treinou, o seu sistema de alerta não vai levar você do 0 para o 100 em termos de nervoso. Você tem as suas fichas, você sabe como montar, porque eu também te ensino isso lá. Você vai chegar e falar, tá bom, eu tinha alguns gráficos, algumas coisas, mas eu posso explicar para o pessoal e depois a gente envia por e-mail. Ó que belezinha. E você vai fazer a sua apresentação lindamente. Erros que você não deve cometer. Portanto, não repita sempre os mesmos conectores, porque isso torna a sua comunicação bem ruim, ou seja, empobrece aquilo que você fala. Não use conectores sem uma transição real. Por quê? Porque isso fica completamente artificial. É o famoso encher linguiça. Não tem razão para aquele conector estar ali, você quer forçar o bonito e fica enchendo a sua frase de palavras completamente sem sentido. Ao invés de você magnetizar a turma, a galera começa a dispersar, porque não está fazendo sentido para o entendimento deles, tá? Terceiro, não confunda conectores com vícios de linguagem, que foi aquilo que eu comentei com vocês no começo da aula. Então, bom, aqui, bom, aqui, bom, aqui. Tem uma das aulas no Oratória de Performance que eu mostro até para vocês um exemplo que eu já vivi de reunião trimestral, semestral, e a pessoa tem que apresentar os resultados. Então, tem um gráfico. Tem aulão do Pop aqui também no canal, que eu já falei sobre isso. E a pessoa não sabe usar conector. Ela não está aqui conosco. E aí fala assim, bom, como a gente pode olhar aqui, ó, em março a gente teve um aumento de 10%. Em junho esse aumento passou para 20%. O que você faz com uma pessoa dessa? Porque, assim, de verdade, dá vontade de dizer, meu amigo, para ficar lendo o que está no gráfico desse jeito que você está fazendo, não precisava me fazer perder tempo de vir para cá. Você mandava por e-mail e eu ia analisar. Ninguém vai para uma apresentação, para uma aula, para uma palestra, gente, para ver leitor de PowerPoint, certo? A gente não gosta disso. Então, a gente não pode ser essa pessoa. Se eu vou apresentar um gráfico, eu uso conectores para fazer transição de slide, fazer transição de ideias e deixar o meu discurso muito mais fluido, muito mais interessante para quem recebe. As informações são muito importantes, você tem que treinar a sua apresentação, mas usar os conectores fará toda a diferença na percepção das pessoas sobre você e o conteúdo que você leva. Lembra que no começo da aula eu falei para vocês? A gente tem que terminar uma aula, uma palestra, uma apresentação, deixando alguma coisa que essa pessoa que nos ouve leve com ela. Ela tem que lembrar do nosso conteúdo com interesse. Ela tem que ter uma boa memória daquilo que a gente falou. É isso que a gente tem que ter em mente. A maioria das pessoas se preocupa em montar conteúdo que elas saiam bonitas na foto.
famoso slide do print, como eu sempre brinco com vocês. A gente fala muito sobre isso também no Oratório de Performance. E, na verdade, a gente tem que pensar que as pessoas que estão assistindo a gente precisam sair desse momento, não interessa qual seja, com a melhor sensação e aplicação daquilo que a gente entrega na vida delas. Combinado? Comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida sobre conectores, aliás, sobre comunicação em geral. Agora clica aqui no link desse vídeo para você conhecer a grade do Oratório de Performance, nosso querido OP, e já desbloquear o seu acesso, porque o preço dele tá, ó. E você vai turbinar a sua comunicação e a sua oratória, seja para a sua vida pessoal, para os seus estudos e para a sua carreira e seu negócio também. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!